Olá, pessoal. Graça e a paz do Senhor Jesus a todos vocês, né? Pastor Josias aqui nesse nosso podcast e também pastora Josi. Olá, graça e a paz, que bom estar com vocês nesse tempo maravilhoso que vai ser bênção para todos nós. E temos convidados especiais. Convidados especiais aqui diretamente de Belo Horizonte, o Ministério Abençoado, que é o Ministério 24 horas diante do Senhor, diante do trono, 24 horas de oração, e tem sido muito bom. Cumprimentando aí pastora Fátima Leão e o pastor Vanderlei Leão com W. Fica à vontade aí, gente. Bom dia a todos. É um grande prazer que a gente está novamente aqui. E a recepção, agradecendo desde já toda a recepção calorosa dessa cidade maravilhosa. Estamos aí à disposição de vocês. Maravilha, maravilha, gente. Bom dia, meus amados irmãos. Para quem está assistindo esse vídeo, que Deus abençoe. Um prazer muito grande estar aqui nessa cidade maravilhosa, nesse calor humano, esse calor cheio de Jesus, que é a igreja aqui. Muito obrigada. Maravilha. Pastora e pastor, já é a segunda vez que vocês estão aqui em Rondônia e a experiência é muito boa, né? Muito bom, porque todas as vezes, as duas vezes que nós estamos aqui presentes, né? Para a glória de Jesus, Deus tem nos surpreendido. Amém. Com a unção, com o poder dele, com a palavra vindo diretamente do trono do Senhor e com a nossa amada igreja, que tem um ministério Gideões 24 horas diante do Senhor. Uma igreja comprometida com oração, comprometida com relacionamento com Deus, com a intimidade com Deus. E isso gera milagre na igreja. Amém. Quando os irmãos se dispõem em buscar a face daquele que vive e reina para todo sempre. Amém. É interessante, pastor, pode falar. É interessante, pastor, que algo que me marcou assim na chegada é a gente ver como Deus atuou nesse tempo que da vinda nossa, lá no início da pandemia e depois agora no final. E a gente tem engrandecido com a nossa fé de ver atos proféticos que se cumpriram nesse período. Apesar da crise, a gente vê Deus atuando, e hoje a gente vê Deus atuando não só na igreja aqui, como na vida de vocês. E é algo assim muito que realmente engrandece a nossa fé. Então a gente está muito feliz com respostas que Deus deu de oração aqui durante esse período. Amém. Amém. Pastora Fátima, explica para o pessoal muitas vezes, agora pode falando assim para mim mesmo, para sair o áudio bem legal, porque vocês têm que falar direcionado no microfone aqui para pegar. Como é que está hoje, de uma forma bem simples, como funciona, né, as pessoas que estão em casa, que vão assistir depois, como é que funciona, que a gente já sabe aqui, mas de uma forma assim, quando alguém pergunta para vocês no aeroporto, um pastor para vocês na fila de banco, em alguma coisa assim, e pergunta, ou vão lá na igreja mesmo, e pergunta assim, o que é o Ministério 24 Horas de Oração? Gideões de Oração. Gideões de Oração. O que é esse ministério? Tipo, você falar de uma forma bem simples, para a pessoa entender, uma pessoa leiga, um pastor, é muito rápido, mas o que é? Como é que funciona? O Ministério Gideões, ele funciona, uma oração. A pessoa entra num local separado, numa sala de oração, uma vez por semana, de hora em hora entra um orando, adorando, clamando o Senhor, gerando as nações através da oração, porque a missão do ministério é preparar a igreja para o encontro com o noivo. Então esse ministério foi levantado para que a igreja volte a buscar a face do Senhor, a interceder pela igreja, interceder pelas pessoas que não conhecem Jesus. E o propósito, a missão do ministério é implantação de torre em todas as nações, conduzindo um povo a se preparar ao encontro com o noivo. E quando você está ali, uma hora de oração, se Jesus voltar ali, você vai estar ali buscando a face do Senhor. Na hora. Pastor Vanderlei, o que o senhor falaria se eu perguntasse o que é o Ministério Gideões de Oração 24 horas? Eu vejo o Ministério Gideões de Oração como um ato profético de Deus para nós nesses tempos dessa igreja. Então, algo que é realmente muito forte é o aspecto não só da oração, mas como da pregação, da missão
de entendermos a realidade da volta de Jesus. Então a igreja atual, ela tem que estar preparada para a volta de Jesus. E o Ministério Gideões da Oração é um ministério que exatamente acorda a igreja nesse sentido, né? De buscarmos a Deus, de entendermos que muito mais do que esse momento aqui, nós temos uma promessa de uma vida eterna. Então nos valorizamos a vida eterna. Quando nós entramos na torre ali, é como unir o céu à terra. Ali dentro daquele ambiente, você e Deus, né? Essa relação tão íntima, você percebe realmente o quanto Deus está muito mais próximo do que imaginamos. Muito mais próximo do que imaginamos e capaz de você ter esse diálogo de amor com Deus. Então eu vejo o Gideões de Oração como exatamente uma restauração, né? Um avivamento da igreja para esses tempos atuais. Apesar de tantas crises que vive o mundo, que vive as nações, mas Deus se mostra mais presente do que nunca, é exatamente nas crises. Amém. Amém. Quer falar alguma coisa, pastora? Amém. Na verdade, nós nos sentimos privilegiados, né? A IMUB presidencial aqui em Ji-Paraná, por termos a torre aqui, né? E fazemos parte já desse projeto aí há 3 anos, né? E com isso Deus vai trazendo para nós a oportunidade de termos irmãos, amigos mais chegados, né? Como a pastora Fátima, o pastor Vanderlei aqui com a gente, mais uma vez. Tão gostoso ter vocês aqui. E esse ministério, ele tem isso mesmo, é nos levar, eu acho que a essência, ao primeiro amor, né? De uma vida de oração, de relacionamento e de intimidade com Deus, né? Todo Gideão, quando ele vai ser consagrado, ele passa por uma entrevista, né? E é tão interessante que a gente vai fazer essa entrevista e às vezes os irmãos ficam nervosos, como se estivessem, né? Indo para uma entrevista, assim. E aí você vê que aquilo está sendo gerado uma responsabilidade, né? De um compromisso, né? Até a volta de Jesus. O Gideão de Oração, ele se compromete a ter essa 1 hora de oração semanal, um compromisso com Deus, né? Até Jesus voltar. Então isso traz para nós uma responsabilidade, nos leva à essência, ao primeiro amor, uma intimidade com Deus, a vivermos experiências sobrenaturais com Deus no nosso dia a dia, né, pastora Fátima? É verdade. E o que é o mais importante também, pastora, é a gente ver que o propósito de Deus se cumprindo. Porque o propósito de Deus é buscar uma igreja santa, uma igreja separada, uma igreja sem mácula, uma igreja sem pecado. E o mais lindo é a gente ver que Deus está alcançando as nações com as torres de oração. Sim. Deus, hoje nós já estamos em 72 nações, já estamos em 5 continentes, Glória né? a Deus. Então a gente vê que o próprio Deus, ele leva as torres nos pontos de estratégia. Tem uma noção de quantas torres? Hoje nós não temos noção. Por quê? Porque nós temos torre em Senegal, nós temos processo de multiplicação em Moçambique. Isso se multiplicou, né? Então isso multiplicou de uma tal forma que hoje nós não temos assim noção de quantas torres já tem. No Brasil, nós já estamos em todos os estados? Parece muito poucos estados, mas né? Hoje nós já temos não só uma torre, por exemplo, aqui no estado de Rondônia, em Ji-Paraná, nós só temos, por enquanto, a igreja de vocês, né? Mas a tocha já está acesa em Rondônia. E o que a gente vê? O que a gente vê que essa tocha que foi acesa aqui, através dessa igreja, a tocha ela está se lastrando por esse estado que é Rondônia. Amém. Então a gente vê o propósito de Deus se cumprindo através também da vida de vocês. Como Deus tem usado a vida de vocês para estar levando essa tocha nesse estado de Rondônia. E o que mais alegra o nosso coração é nós sabermos que antes de Jesus voltar, todas as nações terão uma torre de oração e adoração, e terá o povo de Deus sendo levantado para pregar o evangelho às nações. E nós temos também os Gideões Mirins, que são as crianças, né? É um exército de criança que ora ao Senhor todos os dias 15 minutos. E como nós temos visto que através dos Gideões Mirins, famílias têm sido restauradas,
vidas têm sido transformadas, porque as crianças, elas veem as situações dos pais em casa, e ali aquele 15 minutinhos, né, de oração que ela faz, ela vê Deus respondendo, e a criança já começa a ter a sua experiência com o Senhor. De oração, de adoração, né? O lema dos Gideões Mirins é coragem, verdade e amor. Muitos falam que as crianças é a igreja do futuro. Não, a igreja de hoje já é as crianças. Amém. E como Deus tem usado as crianças através dos Gideões Mirins. Deixa eu fazer para vocês aqui uma definição quando eu explico o que é a torre de oração ou o Ministério 24 Horas de Oração. Eu coloco assim, irmão, qual que é a maior dificuldade que uma igreja tem e que um crente tem? Pelo menos nós aqui no Brasil. É o quê? É vida de oração. De verdade. Entende? O povo não é que o povo não gosta de orar. Eu posso dizer que não é que a gente não gosta de orar. As circunstâncias, né, nos geram a isso. A igreja, a maioria das igrejas não tem o que discutir, não é ensinada a orar. Correto. Temos muitos pastores e muitos ministérios que não têm vida de oração, tipo assim, o ministério prospera. Uma vez eu nunca esqueço de um amigo meu que ele ia pro monte, a gente ia pro monte junto orar, e ele falava assim, mas a igreja tal tinha que orar, aquela igreja não é de oração. Eu falei, tá bom, aquela igreja não é de oração. Mas o povo foi ganhado, o povo foi liberto pela palavra, liberto dos vícios. A igreja é grande, a igreja é uma igreja forte, é uma igreja missionária, mas o povo não gosta de orar. Por quê? Aí eu falei, porque muitas vezes esses irmãos não aprenderam a orar. Eles não foram ensinados a orar. Eles não foram ensinados a ter vida de oração. Entendeu? Então, quando você não tem a vida de oração e não lhe é ensinado, né? Se a igreja não entende de missões, por quê? Porque o povo não foi ensinado a missões. Se a igreja não tem... Então pensa igual o projeto de Gideões Mirins. Que se pega, a criança já começa a ensinar a criança a orar. Por exemplo, o material do Gideões Mirins é tão fantástico que a gente qualifica aqui o adolescente, se ele fez Gideões Mirins, ele nem precisa fazer a sala de batismo. Porque é um material teológico fortíssimo, de uma experiência pessoal e espiritual de oração com as nossas crianças e adolescentes, que transforma. Então, qual é o maior defeito, o maior problema da igreja brasileira hoje? O povo e eu posso falar isso, o povo hoje não gosta mais de orar nesse contexto, porque orar é batalha espiritual, é muito espiritual, é muito mais espiritual do que físico, né? Então, o que eu falo para o pastor? Eu falei, irmão, já imaginou você ter a sua igreja orando 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias do mês e 12 meses do ano, ininterrupta? O dia inteiro, dia e noite, aí entra durante um ano. Aí eu falo assim, e você precisa apenas de 168 pessoas que vai orar apenas 1 hora por dia. É só isso. Você já imaginou se uma igreja que tenha, vamos dizer aí, 300 membros, tenha metade dos irmãos em oração, e quando o irmão vive em oração, ele é fiel, né, nas promessas, ele é fiel no evangelismo, ele é fiel no temor, ele é fiel no amor, ele é fiel na semeadura. Né? Então não tem como uma igreja crescer, multiplicar, se fortalecer, se desenvolver esse projeto. É árduo, não é fácil, né? É árduo, não é fácil. Então é dessa forma que eu explico para os pastores, né? E por isso que muitas torres não conseguem. Você vai implantar, os irmãos falam, não, pastor, eu não quero orar, né? Então você tem que ir peneirando até você criar um exército, né? Um exército de voluntários, né? Um exército pago. Um exército pago é um exército de, não chama anarquista, mas chama o quê? Quando a pessoa paga para guerrear, tem um outro nome. Tem um nome, sim. Né? Depois vocês lembrarem esse nome aí. Mercenário, é um exército mercenário. Quando a pessoa paga e recebe para fazer isso, entendendo? É um mercenário. Entendendo? Não vai fazer com amor. Mas o que a gente... Quando ela guerreia com amor, né? Voluntário. E é isso que o projeto trouxe para nós, né? Da nossa torre mesmo, nós tivemos várias pessoas que não quiseram, vários que já estão desviados, vários que caíram no pecado, que o inimigo vem de toda forma, né? E o soldado, um Gideão, ele vai ter o quê? Estar pronto, disposto a não cair nas armadilhas do nosso inimigo. Você frisou algo assim muito interessante aí, que é exatamente que é algo que a pastora Ângela, o pastor Paulo tem uma preocupação muito grande, porque nós tivemos uma forma de culturalizar as crianças nesses últimos 30 anos, isso a nível não só de Brasil, mas do mundo inteiro, em que a criança ficou como sendo objeto de ideologias, né? Então a gente pega uma situação que as crianças foram contaminadas mentalmente, isso a nível de educação mesmo, tirando da criança aquele sentido
de Deus, né? E a gente vê exatamente essa preocupação hoje que nós temos com as crianças, no sentido de reeducar essa questão cultural, que é o afastamento, né, de um pai eterno, de um pai criador. Então o Ministério também realmente tem uma preocupação muito grande com esse aspecto, no sentido de inserir as crianças dentro de um contexto de entender que elas têm os pais dela, mas tem um pai criador. Então, a partir desse ensinamento, a criança aprende a se educar, né? A crescer, a desenvolver, né? Eu vejo isso muito por ser psicólogo, é algo muito bonito na igreja, quando a igreja se volta para esse desenvolvimento das crianças. Uhum. Porque não é que as crianças dizem, a criança vai ser futuro, não, é um agora. Quando a gente mostra às pessoas o trabalho que está sendo na África, né? Nós temos lá situações de torres lá, que nós temos 5 vezes mais o número de crianças nas torres do que de adultos. Uau! Então, olha que coisa tremenda, que coisa maravilhosa. Então, esse é um trabalho realmente que é importantíssimo para a restauração da igreja. Um posicionamento que nós temos para com intimidade com Deus. Né? Eu vejo muito isso, e a gente viaja e vê realmente com muito amor, né? Essa necessidade das igrejas se restaurarem dentro desse sentido. Voltar à intimidade com o Pai. E o mais importante, pastor, é que é um ministério interdenominacional. Isso, correto. Qualquer igreja pode estar implantando o ministério. Isso Por quê? mesmo. Porque é uma preparação para a noiva encontrar com o seu noivo. Então é um ministério interdenominacional. Hoje é um ministério. Foi a Igreja Batista da Lagoinha, em Belo Horizonte, ali do pastor Márcio Valadão, foi a primeira igreja que abraçou a visão e implantou o ministério. E ele viu a importância de estar com a implantação do ministério na igreja. Por quê? Porque conduzia a igreja realmente à oração, a voltar a buscar a face do Senhor. E esse ministério é um ministério que ele é feito no secreto, né? Ele não tem bastidor, destaque, né? é bastidores, Exatamente. mas ele é o suporte, ele é a coluna de sustentação de uma igreja, né? Exatamente. E inclusive, pastora, nesse tempo de pandemia, né? O que a gente pôde perceber? A fidelidade dos irmãos em estar cumprindo o seu horário ali, 1 hora por semana. E o que foi mais lindo é as disposições deles de estarem fazendo todos os dias 1 hora. Então o nosso Gideão lá em Lagoinha, por exemplo, ele não está fazendo só o horário 1 vez por semana. Ele se sentiu aquele peso, né, do tempo de pandemia, da necessidade, como o exército do Senhor, como um soldado guerreiro, um soldado de batalha, de frente de batalha. Ele se viu a necessidade de estar doando ali ao Senhor mais tempo, todos os dias 1 hora de oração. E Uau. isso leva a uma igreja se unir, a uma igreja crescer e se fortalecer espiritualmente. Isso que é lindo. Então eu vejo assim o comprometimento da nossa, só ali de Lagoinha. Agora você imagina os outros Gideões em outros lugares, igual aqui, igual em Brasília, Rio, sim, Cuiabá, e aí nós vamos andando, né, pelos estados brasileiros, fora as nações, e como esse tempo de pandemia, literalmente, como o Senhor levantou esse exército para fortalecer as colunas da igreja, amém, que é a coluna invisível, que não tem curtidas em redes sociais, que não tem auge em redes sociais. Não tem foto, não tem nada. Mas é aquele que segura. Eu comparo muitos Gideões com aquele filme Titanic, que no Titanic tinha aqueles lá no fundinho que colocava lenha, que colocava fogo, que movimentava aquele navio grande. E ninguém viu eles, ninguém dava valor para eles. E provavelmente era o que menos ganhavam ali, mediante aquela fortaleza toda que foi, né, o navio Titanic.
Então a gente vê como que Deus tem fortalecido os gideões e o amor que um tem pelos outros é a coisa mais incrível. Que quando o Gideão está em alguma necessidade, em algum perigo, todos se unem com o propósito de fortalecer o outro e ajudar o outro. E o comprometimento que cada um tem em contribuir com missões. Isso é muito lindo quando a gente vê, nós tivemos o chá missionário, todos os gideões envolvidos ali no chá missionário. Vocês fizeram esse chá para levantar recursos, para, né? Para estar enviando, né, para o Chad, para a África. Por quê? Porque o Gideão, ele abraça realmente aquela camiseta, aquele exército, e ele sabe que ele faz parte e que a honra vem dos... A honra, o pago vem do Senhor Jesus. Porque é tudo voluntário, né? Todos se colocam ali à disposição de enfrentar, de guerrear, de colocar a sua vida em batalha pela obra do Senhor. E isso é lindo. Isso é lindo. Maravilha. Bom, outra pessoal, coisa que a pastora estava falando das orações, mas os gideões também fazem atos proféticos, né, pastora? Nós fizemos vários atos proféticos aqui, em pontos estratégicos da cidade, né, como hospitais, praças, escolas, nós somos prefeitura, nós somos em vários lugares com gideões, em horários específicos, né? E o que a gente... marchando. O que é mais lindo, pastora, é que como esses atos proféticos foram feitos em todos os lugares. Nós fizemos uma carreata lá em Belo Horizonte, decretando o comércio aberto. Nós fizemos 7 voltas ao redor da Igreja Batista da Lagoinha, profetizando a igreja aberta. Fizemos a maratona bíblica, que foi ler a Bíblia toda de janeiro a dezembro. Então a gente vê que os gideões são comprometidos, eles realmente sabem a importância que eles têm de estar ali fazendo parte do exército e que eles não estão sozinhos, que é um ajudando o outro, é um dando suporte para o outro, é um batalhando com o outro e ali vencendo as batalhas. E nós teremos agora o clamor pelo Brasil, teremos agora os atos proféticos, dia 7 de setembro, os gideões todos envolvidos, onde tem uma torre de gideões, temos a direção, né, como a pastora Ângela, ela é a líder do ministério, ela mais o pastor Paulo, dando a direção de onde tiver uma torre, como ser feito o clamor, como Deus trazendo para ela, como Ele quer esses atos proféticos. E a gente vê que a gente é um canal de bênção do Senhor nessa terra. Amém. Isso é muito lindo. É muito lindo mesmo. Na verdade, inclusive, pessoal, depois vai estar na descrição o link, porque as pessoas vão pensar assim, como é que eu faço para ser um gideão ou para minha igreja participar, né? Na verdade, não tem como, pela agenda de vocês estarem lotadas o ano todo, principalmente quando acabar essas restrições aí, com certeza vai aumentar muito. Mas as pessoas hoje têm essa plataforma online, né? Pela Hotmart, que vocês podem fazer, é o curso online, você baixa o curso, né? Participa, paga. Então eu vou deixar a descrição, o link aqui no vídeo, tá? Vai deixar a descrição para você fazer o curso online. Mas também pode entrar diretamente na página de vocês e agendar, fazer o curso na igreja, qualquer lugar do Brasil, qualquer lugar do Brasil e do mundo, né? Exatamente. Isso, quando a igreja realmente ela quer implantar a torre, entra em contato com o ministério, né? Entra em contato, eu acredito com a secretária. Com a secretária, posso até também deixar meu contato, pode estar entrando em contato comigo, que eu passo todo o procedimento, como implantar essa torre na igreja. E com muita alegria a gente vai dar o curso aprendendo a orar com a Bíblia, porque de repente a igreja tem muitos membros e o curso sendo presencial, ele é bem mais, aproveitoso, né? É uma delícia. E ele é muito bom. E só entrar em contato conosco, né, pastor? Isso o meu número de telefone é 31 98793 1067. Aí vocês podem estar entrando em contato comigo lá no Ministério de Gideões, pastora Fátima, que eu estou aí para servir totalmente o corpo de Cristo. Amém. São testemunhos, né? A pastora Fátima é 24 horas ligadinha na torre, né, pastor Wanderley? Sem dúvida, sem dúvida. É admirável, assim, a gente ver essa paixão mesmo, esse amor, esse voluntariado, assim, de vocês para esse ministério tão lindo, né?
E é com muito amor, pastora, porque quando você percebe a importância da visão, o valor da visão, o propósito de Deus, o que Deus realmente ele quer fazer através da igreja dele, a importância que eu costumo dizer para os meus gideões, eu falo, olha, nós somos uma potência nessa terra. O Senhor nos separou, Ele nos escolheu. E nós temos que fazer a diferença nesse mundo. E como? Através das nossas orações, através das nossas missões, através da adoração. Porque a oração, ela te conecta com Deus, mas a adoração, ela toca em Deus. Amém. E isso é muito importante, porque nós conectamos com Deus através da oração e através da adoração nós tocamos no Senhor. E isso é muito lindo, porque quando nós tocamos em Deus, através da adoração, nós temos o prazer de fazer aquilo que Ele quer, porque Ele traz ao nosso coração o propósito, o querer dEle. E com certeza o realizar através dele. Amém. É muito lindo. Eu queria frisar algo também que eu acho muito importante, porque às vezes quando surge assim um novo ministério, existe um preconceito, por exemplo, de ser uma nova doutrina para a minha igreja. Na realidade não é uma doutrina para a igreja, né? O ministério ele trata simplesmente de algo que traz a liberdade do cristão orar. Então, por exemplo, a pessoa pode estar dentro de qualquer ministério dentro da igreja, né? O que o ministério requer o quê? É que a pessoa tenha o mínimo de 1 hora por semana para orar a Deus. Então, a maioria dos crentes não ora, não tem vida de oração nas igrejas. Isso, pastor, vamos pôr aí, independe do ministério. Vamos pôr aí, pelo nosso cálculo aí, quanto você acha de 70% da igreja que não ora, dos crentes? Diria mais, pastor. Mais, né? Que não tem vida de oração diária. Quando você marca um exemplo, né? Simples, você marca uma vigília. Você vê que talvez da igreja de... Se a igreja tem 300 membros, aparece 20. 5%. Né? E esse sentido que nós marcamos é exatamente isso. Porque não atrapalha em nada a rotina da igreja, né? Os trabalhos da igreja. Porque o levita pode ser um gideão. Sim. Né? Os pastores são gideão. Sim. Qualquer setor da igreja pode ser gideão. Então, tirando 1 hora por semana. Você imagina uma semana 24 vezes 7. Será que né? É como Jesus falou para os discípulos. Jesus chamou eles para estar com ele no monte ali orando. E depois Jesus volta, eles estavam o quê? Estavam dormindo. Não estou falando dos discípulos. Aí Jesus diz o quê? Se os próprios discípulos de Jesus têm dificuldade de orar. Exatamente. Não puseste orar comigo nem 1 hora. Jesus falou 1 hora. 1 hora, sim. Então esse ministério eu vejo como uma chamada de Deus para a igreja na terra. É uma chamada de Deus para esses últimos tempos. Por isso nós estamos muito alegres, nós somos alegres e felizes de estar ser participantes desse ministério e sabendo que nós vamos alcançar as nações. Porque é Deus, não é um trabalho de homem, mas é um chamado de Deus para a igreja. E o que é mais lindo, pastora, é a gente ver que como Deus ele tem os pontos de estratégia dele na implantação. Sim. E o que nós observamos nesse tempo de ministério é que tem muitos líderes, pastores mesmo de igreja, que é o líder da igreja. Ele em si não tem essa vida de oração. Ele dirige uma igreja, ele prega na igreja, ele conduz um povo, mas ele mesmo não tem uma vida de oração. E o Ministério de Gideões, ele leva ao quê? Ele leva ao pastor da igreja a tirar 1 hora por semana para estar junto com o ministério, junto com os Gideões ali dando 1 hora. Por quê? A chama, quem tem que acender é o pastor, é o líder. Sacerdote. Então o que a gente observa? Que quando o sacerdote, quando o pastor, ele acende essa chama, ele abraça o ministério, ele implanta essa torre, ele conduz o povo dele. Por quê? A tendência é a ovelha seguir o seu pastor. Então, se o pastor ele não acende essa chama, a igreja ela não prossegue com a torre de oração. Por quê? Porque as ovelhas, ela quer copiar aquilo que o pastor está fazendo. E quem tem que acender a chama
é o líder. E o que a gente viu é que aqui, como que vocês abraçaram isso? Porque vocês acenderam essa chama. Vocês não abrem mão do tempo de vocês dentro da torre. Então, isso a tendência da igreja. Tivemos aqui a primeira vez, dando curso para a primeira equipe, né, dos primeiros Gideões. Voltamos a segunda vez para dar para a segunda turma. E em breve estaremos de volta para dar para a terceira turma, porque a gente crê que aqui não só terá uma torre, mas terá outra torre com 168 pessoas por semana. E o interessante, a visão de vocês, assim, tanto no coração de vocês, que hoje vocês, por exemplo, nós chegamos aqui, vocês já nos indicaram outros pastores de outras igrejas, para que nós levemos ali também aqui a torre de oração. Então isso é uma visão que não é uma visão de uma igreja, mas é uma visão do reino. Nós temos que ter visão do reino, e vocês abraçaram essa visão, visando o quê? Olhando o reino. Então isso é algo muito gratificante para nós, quando nós encontramos pastores que entendem esse sentido, esse comprometimento com o reino de Deus. Amém. Então a gente vê isso e a gente retornou muito alegre, sabendo queremos mesmo. Queremos outras torres em outras igrejas, não só em Ji-Paraná, mas em Rondônia, né? Vilhena mesmo já tem uma faísquinha lá, né? Em Vilhena, né? Lá em Vilhena, né? Cacoal também já está com uma sementinha, né? Começando. Nós cremos, né? Porto Velho também, né? Também tem. Já tem uma faísquinha, não tem torres ainda, mas já tem. Em nome do Senhor Jesus. Já. Nós, nessa vinda agora que vocês estiveram conosco, quinta-feira aqui, né? Para mim, para o pastor, foi algo muito, muito... Meu coração ficou muito alegre. Porque eu e ele já fomos ungidos há 3 anos atrás como Gideão, né? E depois minhas filhas, né, como Gideões Mirins, começa, né? Mas agora, nessa quinta-feira, a nossa filha Letícia, 17 anos, foi ungida como uma Gideã de oração 24 horas. Então agora, então assim, é muito lindo a gente, não só nós, mas as nossas filhas também já estão, né? Mas o que a gente fica muito feliz, pastora, é saber esse comprometimento, né, que vocês tem com o Evangelho do Senhor. Então, o comprometimento de amar as ovelhas, de cuidar das ovelhas, o comprometimento que vocês têm com o reino, de realmente conduzir o povo à santidade. E isso é muito lindo que a gente viu aqui. É aquele amor pela obra, amor pelas ovelhas e a preocupação de vocês realmente de ganhar almas para Jesus. E aquelas almas que vocês estão ganhando, vocês estão cuidando, alicerçando essas almas, para elas estarem realmente fazendo as plantações delas e trazendo outros para o reino. Isso é muito lindo, ver esse amor que vocês têm com a obra do Senhor. Isso é muito lindo. E os testemunhos, né, que a gente chega, já ouve, então houve momentos... Vocês ouviram alguns já, né? Não, muito interessante, que a gente ficou muito feliz, porque praticamente quase 2 anos depois a gente volta, e quando encontra com os irmãos vêm pra gente contando, Jesus fez isso, Deus fez isso, e às vezes atos proféticos que a gente faz, e a gente não percebe, quando está lá na frente a gente vê o resultado desses atos proféticos. Na vida do irmão, né? Nós tivemos o exemplo do irmão que Deus usou minha esposa para estar falando com ele, que Deus daria a eles um filho, e hoje a gente chega assim, o filho no colo. Tá lá o filho no colo. Então assim, é maravilhoso isso alimenta a nossa fé a servir com mais ardor ainda ao ministério, com mais amor ao ministério. É interessante que nós aqui, antes da pandemia, foi a última programação que a gente fez aqui na igreja. Foi com vocês. Foi com vocês. Programação de um final de semana. Programação sem restrições. Foi a última programação de um final de semana mesmo, que a gente teve com uma igreja aberta, com vários... Aquele movimento, né? Que é uma conferência, igreja, né? Foi com vocês. Maravilhoso. E agora, está sendo o final de semana, que ainda temos algumas restrições, mas já estamos, né, aí com uma capacidade um pouco maior de poder ter aí
Um final, nós estamos desde quinta-feira, um culto atrás do outro, né? E nessa maratona que a gente ama, que é proporcionar para a igreja esse tempo de estar junto em comunhão, recebendo, ouvindo, né? O culto, Mulheres Fé mesmo, sexta-feira. Foi maravilhoso. As irmãs depois mandando mensagem para mim, pastora. E foi uma bênção, né? Então, assim... aí receber vocês de novo, né? Nesse momento de uma abertura aí, né? Maior. E a gente vê como que Deus programou isso. Foi Deus. Porque Deus na realidade não houve uma preparação para a gente estar aqui esses dias, né, pastora? Não então o que eu vejo na de Deus. O que eu vejo é a fidelidade de Deus em cumprir o propósito dele. Isso mesmo. Porque a gente não tinha planos para voltar aqui esse ano. Não. Na realidade, nós não tínhamos mesmo. Não tínhamos. Por causa da pandemia. Isso. E, no entanto, Deus falou, não é feita a vontade do homem, mas sim a minha. E a gente vê que Deus planejou tudo. Foi tudo muito sobrenatural. E a gente vê como Deus tem manifestado nas pequenininhas coisas, pastores. Às vezes a gente quer ver Deus manifestar em grandes coisas. Só que Deus preocupa com as pequenininhas, com os detalhes. Porque são os detalhes que nos marcam. O grande a gente já espera. Mas o pequenininho a gente deixa passar de liso. E o que é que Deus tem feito? Deus tem feito a manifestação nas pequenas coisas. Para mostrar pra gente que Ele é um Deus de detalhes. Que Ele é um Deus que cuida tudo bem nos mínimos na individualidade, né? E a gente vê assim, como que Deus tem curado vidas, como Deus tem libertado vidas, como que Deus tem fortalecido vidas e como Deus até mesmo nesse tempo todo de pandemia tem restaurado vidas através da cura, da manifestação dele, de muitos que têm pegado o coronavírus e às vezes as pessoas, ele vai morrer. Não, quando de repente Deus vai lá e nos surpreende com a vida, com o fôlego de vida, e a gente vê que é um orando pelo outro. Nós tivemos experiências lá agora há pouco tempo, né? A irmã que estava grávida, tão de pouquinho do bebê, né? E ela assim, perdendo o bebê, e nós entramos em oração, e ali Deus mudou toda a história no ventre daquela irmã. Então a gente vê os Gideões colhendo os milagres até na própria vida deles. O comprometimento deles leva Deus também a agir na vida deles. Isso é muito lindo. Isso é maravilhoso, não é, pastora? Muito lindo. Bom. Os Gideões já tem quantos anos que tem o projeto? O projeto Gideões, 24 horas. Nós faz já estamos agora há quantos anos? 18 anos. 18 anos. 18 anos. Ele foi em 2003, né? E agora a gente já está caminhando para 18 anos. E o mais lindo, irmãos, que eu vejo tanta fidelidade de Deus, pastor, que nesse é um ministério que ele vive de mantenedor. Né? De ofertas mesmo. De ofertas mesmo. E a gente vê que nesse tempo de pandemia, como que Deus supriu a vida do ministério. Amém. E é o que eu digo, a porta que Deus abre, o homem não fecha. E a que Deus fecha, o homem não abre. E que a porta do inferno, ela não prevalece contra a igreja. E o mais lindo, como que Deus supriu o ministério. Abençoando o ministério a enviar ofertas para os nossos irmãos em necessidades. E abrindo torres e mais torres, torres e mais torres. Porque dentro da pandemia nós conseguimos abrir algumas torres em outras nações. Então a fidelidade tem torre hoje no Paraguai, Argentina. Paraguai, Argentina, Colômbia, Roraima, Uruguai. Temos torre na América Latina, Chile, Peru, Bolívia, Venezuela. Hoje nós temos torres quase, bem dizer, em toda a América. Toda a América Latina. Estados Unidos tem torre? Estados Unidos tem torre. Canadá tem torre. Suíça. Rússia, Japão, Nepal, Rio Grande do Norte. Tudo já temos torres. Uma torre na Rússia, né? Rússia. Temos uma torre na Rússia. Legal os batismos lá na Rússia, né? Batismo na Rússia, né? O cara quebra o gelo para batizar o irmão. É muito lindo. Na Itália,
França, Portugal. Portugal é bem forte a torre lá, É, né? bem forte lá. Eu Bem queria até forte. frisar algo, pastor, que ela está falando aqui do ministério, do nascimento do ministério, mas é um ministério muito interessante, porque quando Deus passou para o pastor Paulo Sintra a visão desse ministério para a pastora Ângela, geralmente o ministério às vezes inicia com o sentido de que o que eu vou ganhar, né? O que vamos ganhar, onde vamos chegar. Isso. E a primeira coisa que